Boa noite, meus amados irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Hoje, nós vamos pensar sobre o tema Ainda é tempo para recomeçar. E para isso, nós vamos nos basear no Evangelho de Lucas, capítulo 15, tá bom? Os irmãos fiquem à vontade para abrirem as suas Bíblias. Eu vou fazer a leitura e os irmãos podem acompanhar aí nas suas Bíblias, nas suas versões. Tá? Todos encontraram? Amém, né? Na minha versão diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para um lugar distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Depois, este meu filho esteve morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. E esse lhe respondeu: o seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas, quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrarmos, pois esse seu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Amado Deus, estamos aqui novamente e diante da Tua palavra
e a Tua palavra fala aos nossos corações, ó Pai. Nós estamos aqui reunidos e nós cantamos louvores, fizemos orações, estamos disponíveis para ouvir a Tua voz. Fale conosco. Esta é a oração que te fazemos, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Então aqui, irmãos, o texto aqui é um pouquinho longo, mas uma passagem bem conhecida. Alguns vão chamar de o filho perdido, o filho pródigo, mas é interessante perceber que esse texto, ele termina como uma espécie de dilema, ou algo que aparentemente não ficou resolvido, porque apesar do pai sair para insistir com o filho mais velho para que ele entrasse na festa e também festejasse a volta do irmão mais novo, nós não vemos a resposta ou o resultado do que isso aconteceu. Obviamente o texto diz que é uma parábola, então não é uma história real, não tem também a necessidade de sabermos, se o filho entrou ou não, porque é uma história que não aconteceu. Mas é importante, quando nós pensamos nesse texto, além de lembrar do filho que foi embora, do filho que ficou, de todo esse enredo da história contada por Jesus, nós precisamos entender o que está por trás desse ensinamento e qual era a intenção de Jesus ao contar essa parábola, que é o que nós encontramos nos primeiros versículos desse capítulo 15. Dos versículos de 1 ao versículo 3, o Senhor Jesus, ele é indagado pelos doutores da lei, reclamando porque eles não entendiam que Jesus, o grande mestre, comia, festejava, fazia refeições junto com pessoas que eram consideradas indignas, porque eram pecadores e cobradores de impostos. E esses homens questionaram Jesus: mas você não disse que é o mestre? Olha os seus discípulos vendo isso. Como que vocês comem com esse tipo de gente? Tem comunhão, está junto, festeja com eles. E aí Jesus, ouvindo esses questionamentos, ele responde esses questionamentos através de 3 parábolas. A primeira parábola é a da ovelha perdida, que é a partir do versículo 3 ele começa a responder. A segunda é a dracma perdida, ou a moeda perdida. E a terceira é essa que nós lemos, o filho pródigo. Então Jesus, ele começa a explicar para aqueles homens a situação de cada um deles, daqueles que eram religiosos e daqueles que foram excluídos pela religião ou considerados indignos. Então, quando ele fala da primeira parábola, da ovelha perdida, então ele diz qual dos homens, qual homem, tendo 100 ovelhas, se uma se perder, não vai deixar as 99 lá guardadinha e não vai buscar a 100ª ovelha. Quando Jesus está dizendo isso, ele fala que aquele homem, quando ele recupera a ovelha que estava perdida, o que ele faz? Ele se alegra e festeja, porque encontrou a ovelha perdida. Então o que Jesus estava explicando para aqueles homens, que é assim: vocês são as 99 ovelhas, estão na religião ali guardadinho, mas esse pessoal aqui que eu estou me alegrando e festejando, essas é a ovelha perdida que eu fui resgatar e as encontrei, ou a encontrei, e por isso é justo festejar. Então, quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida, ele está dizendo: eu reconheço que esse pessoal está perdido, mas eu vim exatamente para resgatá-lo. E o final dessa parábola, ele diz: vale mais uma ovelha que é encontrada perdida do que 99 que se julgam justos. Porque essa ovelha que foi perdida, quando ela é encontrada, há festa nos céus. Então Jesus, ele explica por meio dessa parábola, dando ênfase na ovelha perdida, que é aquele povo em que
eles não queriam que Jesus tivesse comunhão. Esse pessoal aí é perdido, não tem comunhão. Fala, não, é por esses que eu vim, é desses que eu estou atrás. E depois, na segunda parábola, que é a dracma ou a moeda perdida, Jesus ele conta um pouco da situação daqueles religiosos. E ele conta que uma mulher que na sua casa ela tem 10 moedas e ela percebe que perdeu uma moeda. Aquela moeda, a dracma, ela tinha um significado, tá bom? Tinha um valor e também um significado sentimental, por questões da guerra, da necessidade de ausência do marido. Então não era só um valor financeiro. Então, a questão da quantidade não é tão significativa. Mas, de 10, ela perde uma. E o que acontece? O texto diz que a mulher procuraria aquela moeda, aquela dracma. E se ela encontrasse, ela ia chamar suas amigas e festejar, porque encontrou a sua moeda, a sua dracma, que estava perdida dentro de casa. Então, de maneira simples, o que Jesus diz? Jesus diz, ó, tá vendo aquele pessoal, aquela ovelha lá? Ela está perdida fora do meu aprisco, do aprisco de Israel, dos judeus, já está fora da religião. E eu vim para buscar ela. E quando ele conta essa segunda parábola, que ele fala da moeda, essa moeda ela está perdida dentro de casa. Essa moeda são vocês, que estão dentro da religião e não percebem o que está acontecendo. Entendamos um pouquinho melhor sobre isso. Vamos supor aqui 100 ovelhas, certo? Uma ovelha se perde, as outras 99 estão lá com o pastor, e o pastor andando e as ovelhas atrás. Será que a ovelha não é uma ovelha, um animal assim, né? Meio atrapalhadinho, né? Isso, tudo bem, deu para entender, né? Aí, aquela ovelha lá que se perdeu, chegou a hora que ela percebeu que estava perdida. Ela falou, ih, cadê meus irmãos, né? Cadê o pastor? Estou aqui sozinho. Coitada, devia estar lá chorando lá, até que o pastor a encontrou. Então, a ovelha é aqueles que estavam excluídos para o lado de fora da religião. E eles reconhecem e sabem que estão perdidos. E Jesus disse, eu vim para esses. Quando ele conta essa segunda parábola, ele fala da moeda, a moeda que estava perdida onde? Dentro de casa, né? E ele faz essa comparação. Ou seja, praticamente dizendo, vocês são a moeda. A moeda tem vida? A moeda sabe que está perdida? Os fariseus, os saduceus também não tinham entendido que, apesar de estarem dentro, de estarem na religião, eles também estavam perdidos. E aí, Jesus arremata tudo contando essa terceira parábola, que é do filho pródigo, que para nós fica bem claro que o povo separado da religião é o filho mais novo, rebelde, que decidiu ir embora. E os judeus religiosos, os doutores da lei, é o filho mais velho, que reclamou porque o pai aceitou o filho mais novo, porque entendeu que não era justo, que nós vemos aí essa ciumeira no final do texto. Então, irmãos, esse texto, ele relata essas realidades, tá bom? Essas 3 parábolas que Jesus conta para aqueles homens, para dizer que na prática, apesar do ponto de vista diferente e da situação ser diferente, uns religiosos e outros não, todos estavam perdidos e ele veio para salvar a todos, como nós aprendemos hoje de manhã. E baseado nesse texto, nós vamos extrair então algumas lições para pensarmos melhor sobre esse assunto. E agora nós podemos nos colocar, todos nós, no lugar do filho pródigo, do filho perdido. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é a atitude do filho pródigo. E a primeira atitude aqui que nos salta aos olhos, considerando o contexto judaico, é a falta de respeito com o seu pai. Por que isso fica claro, evidente? Pelo fato dele ter pedido a parte da sua herança. Nós sabemos que dentro de uma cultura judaica, a prioridade é do filho mais velho.
o primogênito. Entretanto, quando se trata de herança, essa questão era resolvida quando o pai falecia ou quando o pai estava em um leito de morte que não tinha mais condições de administrar os seus bens. Mas o texto deixa bem claro que não era essa a realidade, porque no final das contas, não foi o pai que perdeu tudo. Sim, o filho que pediu a antecipação da sua parte. Pediu para antecipar um empréstimo, né? Mas, tirando essa brincadeira de antecipar o empréstimo, não foi necessariamente isso. A falta de respeito do pai aconteceu porque, quando o filho mais novo, ele declara que ele quer a sua parte, o que ele estava dizendo é que, para ele, é como se o pai tivesse morrido. Como se o pai não tivesse mais condições de fazer a administração. E aí nessa parábola, o pai aqui é o próprio Deus, tá bom? Só para ficar bem claro. E então, isso demonstra de como o filho foi rebelde na sua atitude. Ele faltou com respeito e ao ponto de não entender a autoridade que o pai tinha. Talvez ele tenha pensado, bom, eu tenho aqui direito à minha parte e por isso eu vou pegar a minha parte, porque com certeza eu sou o melhor administrador que o meu pai. E ele não teria direito de fazer isso por dois motivos. Porque ele ainda estava debaixo da autoridade do pai e porque ele não era o primogênito também, que é um outro fator importante. Então, imagine a situação, o clima desconfortável na família. Tanto para o pai quanto para o irmão mais velho. Porque se alguém tivesse o direito de fazer isso, era ele e não eu. Assim, esse filho ignorou totalmente quem era o seu pai e decidiu pedir os seus bens. O pai não retrucou, não falou que ele não tinha direito, que não iria dar, que era um direito do pai. Naquele momento ele poderia fazer isso. Simplesmente repartiu o bem entre os dois. Fez o que ele pediu. E aqui nós vemos também que ele não estava satisfeito com a casa do pai. Uns dias depois, ele já pegou a sua trouxinha e foi-se embora. Ou seja, ele não estava confortável com a casa do pai, ele não estava satisfeito com as regras que o pai colocava, com aquilo que o pai determinava para a família, com a direção que o pai dava para as coisas. Pegando isso aqui dentro da nossa realidade, considerando que todos nós somos filhos, nós entendemos que os nossos pais não são perfeitos e que eles também falham, diferente de Deus, que é quem está representando o pai. Mas isso de maneira nenhuma nos dá o direito de desrespeitar a autoridade que o nosso pai tem e a responsabilidade que ele tem sobre as nossas vidas. Não demorando muito, esse rapaz pegou tudo que ele tinha e decidiu ir embora. Ou seja, ele foi precipitado na sua decisão. Irmãos, existem algumas coisas que nós precisamos fazer, só que essas coisas requerem tempo. E quando requer tempo, nós temos que estudar as coisas com muito cuidado, porque o tempo ele é perigoso. Da mesma forma que nós não podemos ser precipitados, nós também não podemos perder o timing, que às vezes o trem passa e não volta mais. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que nós temos na hora de tomarmos decisões nas nossas vidas, ainda mais quando essa decisão ela é pautada no tempo. Porque às vezes o tempo faz diferença da nossa decisão, nem sempre, mas às vezes sim. E nesse caso, está claro pelo texto
e pelo enredo, que não era o momento desse filho sair, desse filho ir embora de casa. Mas aqui vai um alerta para os pais, tá bom? Agora esquece tudo, nem todo mundo é filho, volta cada um para a sua realidade. Pais, é praticamente inevitável que os filhos saiam de casa. Então, esse é o ciclo natural da vida. Ele só precisa ser realizado dentro de um planejamento ao qual sabemos que Deus está abençoando, que é o momento certo para que evitemos situações como essa. Então, irmãos, a ideia aqui não era que o filho tinha que ficar para sempre na casa do pai, mas que ele se precipitou. Não era o momento correto para o filho sair. E aí, avançando, ele gastou toda a sua herança. Olha aí, ó. Aí começa, né? A briga em casa, a herança, começa o problema. Então, o que nós podemos destacar nesse ponto? Que ele desperdiçou tudo, todo o dinheiro que ele recebeu do seu pai. Ele gastou como se não houvesse amanhã. Ele não pensou nas responsabilidades do dia. Ou seja, ele foi totalmente irresponsável com a decisão que ele tomou. O que deixa para nós mais claro que ele foi precipitado. Ele não estava preparado para realizar a administração daquilo que um dia ele teria direito, mas que não era o momento. Então, nós vemos que, apesar de desperdiçar tudo que ele tinha, porque obviamente ele não mediu no que ele gastou, mas o filho mais velho ele entregou com o que ele gastou no final, te viu? É esse seu filho aí que desperdiçou os bens aí com prostitutas. Então nós já sabemos que ele não gastou com coisas boas, que ele não teve boas companhias, e talvez já premeditando isso, o que ele faz? Ele decide ir para um lugar longe, porque ali ele poderia ficar sozinho, e ficando sozinho ele evitaria a interferência da família, né? É igual sogra, né? Sogra tem aquele ditado que diz: ela não pode estar muito perto, né, para não vir de chinelo, mas também não pode estar muito longe para não vir de mala. Então assim, a distância a distância, ela é importante. O que ele fez nesse caso? Bom, eu vou para um lugar longe, para uma outra terra, porque ele pensou, eu tenho dinheiro suficiente para me manter e viver bem, sem precisar do meu pai, das regras do meu pai, do que meu pai pensa da vida. Eu posso gastar como eu quiser, porque ele achou que conseguiria se manter. Mas, irmãos, nós vamos para longe daqueles que nos amam, e às vezes nós nos envolvemos com pessoas que não têm um amor conosco, e às vezes querem só se aproveitar da nossa ingenuidade, daquilo que nós temos para oferecer. Porque do jeito que ele saiu de casa feliz e contente, eu imagino que ele não saiu com pouco dinheiro, né? E aí esse rapaz, ele acaba destruindo essa fase da sua juventude, porque ele sofre, digamos, ele perde aquele bem-estar de estar na casa do pai, a sua saúde é afetada, a sua moral é afetada, os seus princípios como judeu, nós vamos ver um pouco mais para frente, ele é afetado. Tudo isso em nome do quê? Em nome de uma vida desregrada, vivendo sem propósito, apenas pelo prazer de poder gastar sua vida sem dar satisfação a ninguém. E às vezes nós queremos viver uma vida com Deus assim, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Jesus, mas eu não quero ter responsabilidade nenhuma. Responsabilidade não é comigo, aí não conta comigo. Mas não é assim que nós devemos viver. Esse rapaz desperdiçou a sua vida, esse rapaz quis estar longe de todos da sua família que pudessem interferir ou influenciar nas suas decisões e de repente pudesse evitar que aquilo acontecesse. E às vezes, irmãos, a
a distância maior não é a distância física, tá bom? Às vezes a distância maior está no coração. Às vezes a falta de consideração, o desprezo é tão grande que supera a distância física. E nós temos que refletir em todas essas coisas, naquilo que o Senhor entregou. Eu sei que em determinados momentos da nossa vida, nós temos que tomar algumas responsabilidades. Mas como filhos, nós temos que entender que nós temos um Pai. E precisamos depender dEle, depender de Deus. Vamos prosseguir? Fundo do poço. Espiritualmente falando, o fundo do poço é quando nós entendemos que podemos ter uma vida totalmente separada e longe da presença de Deus. E aí acontece isso muitas vezes. Às vezes nós nos deparamos com irmãos que se iludiram com algumas situações e ficaram tristes, mas pensaram, no final vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Está tudo bem, mas quando param para refletir, na realidade não está nada bem. E por que essas coisas acontecem? Muitas vezes nós chegamos ao fundo de poço porque tentamos estar longe de Deus, e na maioria das vezes é porque fomos decepcionados por alguma coisa, ou por alguma questão, por alguma pessoa, ou por algo que nós atribuímos a Deus e decidimos nos afastar. E às vezes nem queremos mais ir na igreja, né? Porque se nós somos na igreja, o irmão vai querer falar comigo, vai querer dar opinião na minha vida, e nós tentamos fugir de tudo. E fugindo da presença de Deus, é que chegamos nesse fundo do poço. Aqui, no caso desse jovem, ele era rico e ficou pobre. E aqui eu não estou discutindo virtude em ser pobre ou ser rico. Tá bom? Não é essa a questão. A questão é que ele tinha uma vida confortável, um lar bem administrado com os seus pais, mas decidiu tomar uma decisão precipitada e isso impactou a sua vida. Ele sofreu humilhação. Mas como foi isso? Veja, na casa do pai, ele era o patrão. Ele chegou ao ponto de ter necessidade e procurou emprego com um gentil. Passou a ser empregado, funcionário desse gentil. O que para o judeu já não é uma situação confortável, porque o gentil não era considerado nem gente, era considerado como cão. E aí você pega essa realidade e coloca que ele foi contratado para trabalhar no campo, alimentando os porcos, que é um animal considerado impuro para os judeus. Imagine o grau de humilhação que esse jovem passou. Tudo isso por uma decisão precipitada. E a degradação total é o ponto de ele ter fome, tentar se alimentar, ter o desejo de se alimentar com a comida dos porcos, e o texto diz, e ninguém lhe dava nem isso. Ou seja, ele não tinha ali consideração nenhuma. Ali, ele era como se fosse um lixo. Então esse filho, ele chegou em um estado de humilhação, de fome e de necessidade tão grande, que imagine um coração de um pai, contemplando um filho nessa situação. Imagine eu e você, se fosse seu filho ou a sua filha, você com uma condição de sobreviver de maneira digna, vendo seu filho passar por necessidade porque deu cabeçada na vida. E às vezes, irmãos, nós precisamos
permitir com que a pessoa quebre a cara mesmo. Faz parte do aprendizado. Mas de fato é uma situação de muito sofrimento. E aí um outro ponto, um outro ensinamento que nós podemos destacar aqui é quando esse filho pródigo cai em si e chega ao arrependimento. Ele lembra da casa do pai, onde ele era bem cuidado, ele era amado, e ali o amor que ele tinha não era um amor de interesse, porque ele tinha 1/3 da fortuna do seu pai que poderia gastar com aqueles que estavam ao seu redor. Aquele era um amor de verdade, que agora ele teve condição de perceber. Às vezes a gente fala assim, tem gente que só dá valor quando perde, né? E às vezes é isso mesmo. Nesse caso fica bem claro, quando ele começa a perceber que os empregados do pai dele tinham uma fatura, tinha comida de sobra, não tinha necessidade de nada, ele falou, poxa, os empregados do meu pai e eu estou aqui passando por necessidade. Quando ele chega nesse estágio, ele começa a perceber de que de fato ele errou. E ali ele começa a arquitetar um plano de como ele ia fazer. Eu vou chegar, vou até o meu pai e vou dizer, olha, eu pequei contra os céus, pequei contra ti. Vamos fazer o seguinte, esquece que um dia eu fui seu filho, me contrata aqui como estagiário. É mais ou menos isso. Vamos fazer um acordo aqui. Eu estou chateado com o senhor também não está comigo. Eu vou ficar aqui, cuidando aqui, sei lá, que vaga tem? 15º carimbador? Estou dentro, conta comigo. Então veja que aquela arrogância que esse jovem tinha, ao pensar que de repente o pai não estava administrando as coisas da maneira que deveria, e não concordar com a casa do pai, estar desconfortável com a casa do pai, quando bate o arrependimento e que ele percebe que ele estava enganado, ele tem uma atitude que é uma atitude que nós podemos louvar a Deus por ela, que é uma atitude de arrependimento, de não levar em consideração o status que ele tinha e de como ele saiu da casa do pai, mas sim estabelecer uma estratégia de com humildade voltar, porque ele não pediu para ser reinstalado lá como filho. A ideia dele, o plano dele, e ele verbalizou para o pai, falei, vamos fazer um contrato aqui, vamos ver se eu trabalho bem, se for o caso, depois o senhor renova, mas eu preciso da ajuda agora. Eu sei que o Senhor pode ajudar. E quando nós, irmãos, às vezes nos equivocamos em algumas atitudes e nos precipitamos nas decisões que nós tomamos, nós precisamos lembrar que tem um Deus que está lá esperando. E que Ele não vai te trazer como um servo para te humilhar. Porque a ideia de Deus para nós é diferente. É termos como filhos. Porque o Pai é amoroso. Longe, o Pai contempla o Filho. E o texto diz que Ele corre ao seu encontro. O Pai não espera o Filho chegar. Não, agora quero que você me diga, o que você tem para me dizer? Você errou. Tá bom. Vou chamar a família inteira aqui e você vai pedir desculpa para todo mundo. Nós vamos te humilhar, vai dar tudo certo. Nós vamos te humilhar. Não, o Pai não espera. O Pai, ele vai em encontro, direto, ele corre, de longe ele vê o Filho. Ele provavelmente não era míope como eu. E enxergava de longe. Isso, irmãos, o que nós podemos tomar de lição sobre essa realidade? Precisamos demonstrar a urgência da reconciliação.
Deus é um Deus que tem prazer de se reconciliar com o seu povo, e isso é para ontem. O nosso Pai é um Pai que está disponível para nós. Em qualquer momento das nossas vidas em que sentimos que falhamos e que precisamos do amparo, do amor do Pai, nós podemos contar com esse amor. Aqui nesse tópico B, aqui eu coloquei, entrou um ponto de interrogação. Vocês devem estar pensando assim, o pastor ficou doido, né? Errou a pontuação. Dessa vez não. Eu quero refletir com os irmãos sobre essa pergunta: por que o filho voltou? Ah, pastor, mas a resposta está fácil. Nós já, o pastor já contou. Ele se arrependeu, ele foi irresponsável, ele perdeu tudo que tinha, por isso ele voltou. Tá certo? Foi por isso? Não. Resposta ousada, né? Não. Por isso também, mas tem uma chave aqui interessante e que nós não podemos perder de vista. O filho voltou porque o pai não fechou as portas para a reconciliação. Senão eles não voltariam. Acertou-se. Todas essas coisas fizeram com que ele voltasse, mas o pai não fechou as portas para uma reconciliação. Ao contrário, o pai estava aguardando o filho voltar. Irmãos, você que é mais maduro, que tem seu filho, tenha paciência com seu filho, porque nós sabemos que ele não tem a mesma experiência que nós. E às vezes os nossos filhos tomam certas atitudes que a nossa vontade é de chutar para fora e falar: não volte aqui nunca mais. Mas não é isso que Deus espera de nós. Paulo já está aqui rindo, mas é uma verdade. Às vezes o nosso filho é tão cabeça dura, ou nós somos tão cabeça dura, que a nossa vontade de falar: meu filho, você quer tomar seu rumo? Está insatisfeito? Vai embora, não precisa voltar mais. Não faça isso, nem com os seus filhos, nem com ninguém. Não feche as portas da reconciliação com pretexto nenhum. Não é isso que Deus espera de nós. Então, irmãos, a nossa função não é fechar as portas para se reconciliar com ninguém. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para união, para o relacionamento, para estarmos juntos. Quando nós fechamos uma porta de reconciliação, nós abrimos a porta do ressentimento. E nós vamos viver uma vida amargurada. Eu sei que existem casos que não tem o que fazer. A pessoa não quer se reconciliar com a gente. Mas do que depender de nós, irmãos, como crentes em Cristo, nós não podemos abrir mão de se reconciliar, de perdoar. Gente, isso é o nosso Senhor que nos ensinou. O perdão, ele precisa fazer parte da nossa vida. Não há situação na nossa vida em que possamos chegar ao ponto de dizer: eu não posso perdoar. Eu posso sim reconhecer que é difícil e que eu não consigo fazer aquilo sozinho, porque aquilo me machucou muito, como eu poderia ter feito esse pai. Mas eu peço a ajuda de Deus, porque ele foi ofendido. Maior ofensa sofreu Jesus na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Então, irmãos, esse filho voltou, não foi só porque o pai atendeu o seu pedido, dividiu, permitiu que ele fosse embora, que ele gastou tudo e não conseguiu se manter, mas foi porque o pai não o amaldiçoou, não fechou a porta da reconciliação. Então esse homem lembrou que tinha um pai, e que o pai era amoroso,
E não apenas isso, mas o pai também o honrou. Porque ele chegou com o discurso dele pronto, o pai chegou, o abraçou e o beijou, e ele já foi falando, né? O script que ele tinha decorado, né? Pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, mas me aceita como um dos seus trabalhadores. O pai ficou tão feliz que ele não deu a mínima com o que ele falou. Entrou por aqui, saiu por aqui, tragam lá a melhor roupa, tragam um anel, vamos matar o novilho gordo. Ou novilho gordo, não é qualquer animal não, é um animal lá que tinha separado para alguma coisa que o texto não deixa bem claro, mas era um animal especial. Então assim, o que ele falou, que queria ser só um trabalhador, o pai nem ouviu. Porque para o pai, filho é filho. E o fato de o pai não ter fechado as portas para a reconciliação, isso trouxe restauração da família e restauração da vida daquele seu filho. Então, irmãos, às vezes nós temos um amigo, um companheiro, alguém que às vezes até esteve aqui, e às vezes não quer mais. Nós precisamos ter paciência, porque de repente, dependendo da palavra dura que nós lançarmos, nós fechamos essa porta. E o que depender de nós, as portas da graça de Deus precisam estar sempre abertas para a salvação daquele, porque esse é o desejo do Senhor. E vamos concluindo. Vamos pensar um pouquinho naquele filho mais velho invejoso, porque Jesus está, dizendo aí que os doutores da lei, vocês na verdade são ciumentos, né? Por que fez o filho mais velho? Escutou aquela festa toda, né? Aí falou, o que está acontecendo, né? Chamou lá um dos empregados, então, o seu filho, aquele responsável que foi embora, voltou. Aí o fofoqueiro, com certeza o cara foi, porque ele entrou nos detalhes que eu não sei se precisava, e falou assim, então, ó, sabe aquele novilho lá? Matou e deu para ele, festejando a sua volta. O filho ficou revoltado, porque ele entendeu que o pai deveria agir com justiça. Mas nós sabemos que a justiça de Deus foi satisfeita na cruz de Cristo. E aquele homem, ele responde para o seu filho, olha, entre, venha festejar conosco. Quando Jesus estava festejando, estava em comunhão, fazendo refeição com os pecadores, os cobradores de impostos, quando ele conta essa parábola, ele fala, você quer participar? Vem. Eu sei que você está com ciúmes, mas vem participar com a gente, porque esse aqui estava perdido e foi encontrado. E aqueles homens da lei agiam como esse, indignados, porque entendiam que só eles eram justos e dignos de ceiar com o Senhor. E aqui, esse homem, ele mostra a sua insatisfação. Eu sempre estive contigo e nunca me deu nem um cabrito, nem um pastel aí para eu festejar com os meus amigos, nem o meio quilo de contrafilé para eu fazer não. Agora, para esse que foi embora, desperdiçou os seus bens, você vai fazer uma festa para ele. E o pai responde, o que é meu é seu. Entre, venha festejar conosco. E o texto termina com esse dilema, porque o convite ainda está aberto para todos aqueles que quiserem se achegar. Não há distinção. Jesus veio para todos, e todos nós precisamos de Jesus. Eu quero encerrar contando uma ilustração, que é a história do pai fazendeiro e do seu filho inconsequente, semelhante a esse filho pródigo. E esse pai, ele era um homem muito rico, e ele sempre quis engajar o seu filho nos negócios da família. Fazer com que o filho trabalhasse, com que o filho desse continuidade no negócio. Era o único filho que ele tinha, e o tempo foi passando, e aquele rapaz foi crescendo, e quanto mais ele crescia, mais ele se mostrava irresponsável.
E o pai, sem saber o que fazer, tentava ajudá-lo, tentava mostrar para ele que ele precisava aprender a viver, porque um dia o pai não estaria mais com ele. E o que seria dele? Ele tinha muitos bens, mas sabe como que é dinheiro, né? Ainda mais que não foi ele que trabalhou para conquistar a possibilidade de ir embora fácil, é difícil. E depois de tanto insistir com aquele filho, o pai não perdeu as esperanças. E o pai, já no leito de morte, chama aquele rapaz e diz para ele: meu filho, o seu pai está morrendo. O seu pai insistiu tanto para que você tomasse conta dos negócios, que você administrasse as nossas coisas. Você nunca quis, você nunca se interessou. Então as minhas coisas vão ficar aí. E o filho, triste porque percebeu que falhou, falou: não, pai, agora pode contar comigo. Eu sei que o senhor está sem condições de administrar, conte comigo. E aí ele fala: meu filho, não dá mais tempo. O tempo acabou. Eu quis te ensinar, você não quis aprender. E eu vou te dizer o que vai acontecer com a sua vida a partir do momento em que eu morrer. Você vai pegar tudo que nós temos e você vai gastar tudo com mulheres, com amizades que não deveria. Você vai torrar tudo isso e vai desperdiçar tudo o que eu conquistei, até chegar ao ponto, e não vai demorar muito, e que você não vai ter mais nada. E você vai ficar desesperado. E você vai se lembrar desse dia que eu estou te falando e dessa palavra dura que eu estou te dizendo. E aí eu vou te pedir um favor. Sabe aquele quarto que sempre esteve trancado, que você nunca teve acesso? Eu sei, pai. A chave dele está ali. Você vai pegar essa chave, vai entrar naquele quarto. Quando você entrar naquele quarto, você vai ver uma corda pendurada e uma cadeira. Então você vai subir naquela cadeira, vai pendurar o seu pescoço e vai se suicidar. Eu peço que você faça isso. O filho ficou chocado com essa solicitação do pai. Mas como assim, pai? Nada disso vai acontecer. O pai está me explicando aqui, eu vou ser responsável. E não demorou muito tempo, aquele pai morreu. E adivinha o que aconteceu? Ele começou a gastar, começou a destruir tudo. E nada de administrar as coisas que o pai tinha colocado sob sua responsabilidade. E aí ele começa a entrar em uma depressão muito grande, porque ele percebeu que não deu certo, porque não houve tempo, como o pai disse, de que ele recebesse as instruções do pai. E um dia muito triste, ele lembrou de tudo isso que o pai falou e disse: realmente, meu pai tem razão. Não tem mais nada que eu possa fazer. Aí ele pega aquela chave, abre aquele quarto, e como o pai falou, estava lá a corda e o banco para que ele se enforcasse. E aquele rapaz subiu, pendurou o seu pescoço e no ato de desespero deu um chute no banco para se enforcar e ali acabar com a sua vida. Só que quando o banco cai, ele cai no chão, sentado, de bunda, e pensa: nem para isso eu servi. Mas ele caiu porque
o telhado se abriu, o teto se rompeu. E aquele rapaz subiu para observar o que tinha no teto. Desculpe. E lá quando ele subiu e viu aquele forro falso do telhado, ele se deparou com várias barras de ouro, e todas aquelas barras estavam gravadas: ainda há tempo para recomeçar. Ainda não acabou. O Senhor é um Deus amoroso, e Ele continua de braços abertos, nos esperando. O filho pródigo, ele enfrentou toda a humilhação que ele sofreu e voltou para a casa do pai. Ele não se importou com o que as pessoas estavam pensando. Simplesmente ele decidiu e voltou para a casa do pai. Por isso, meus irmãos, eu peço a cada um de nós já somos de Jesus, mas não fechem as portas da reconciliação com ninguém que você conheça, com ninguém da sua família, porque Deus quer restaurar. Enquanto há vida, há esperança, ainda há tempo para recomeçar. E que o Senhor nos abençoe.